Abra a sua Bíblia, por favor, em Salmo 73, versículo do 2 até o 17. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou: há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aqui o salmista está falando algo que ele está meio que sem entender o porquê que os ímpios prosperam e o justo muitas vezes passa necessidade. Nós vamos ler o 16, mas eu quero que você preste atenção no versículo 17. Quando pensava em compreender isto, fiquei sob modo perturbado. Agora olha o 17. Até que, repete comigo, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Graças te damos nesta noite, Senhor. Exaltado seja o seu nome acima de todas as coisas. Fala conosco nesta noite de uma forma bem clara, para que possamos entender de fato o grande propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Me esconde atrás da tua cruz, Pai, é a minha oração. Não deixa que de mim venha fluir alguma coisa, mas que através dos meus lábios, palavras vindas do teu trono possam penetrar no coração dos teus filhos, para que eles possam entender algumas coisas que muitas vezes não entendem. Eu te oro e te agradeço nesta noite, com a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. O salmista, ele chega até a duvidar em alguns momentos de Deus. Ele chega a perguntar se faz sentido ser um crente, se faz sentido andar na presença de Deus, já que os ímpios prosperam absurdamente. Porque eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Às vezes a gente vê muitas coisas aí fora acontecendo e a gente fica sem entender. Semana passada, antes de ir para o encontro, eu na quinta-feira tive uma grande decepção. Eu discuti no telefone com uma pessoa que nós fomos sócios há 16 anos. E depois de 16 anos juntos, eu pude perceber que todo aquele tempo junto é como se não tivesse valido de nada. Mas é interessante que no primeiro momento eu confesso para vocês que a ira tomou conta de mim. Porque muitas vezes nós queremos agir com a nossa própria mão, com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós podemos até nos irar, mas não podemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Então irar, Deus não está te impedindo de se irar, mas Deus te proíbe de pecar. E quando a gente lê esse Salmo 73, a gente vê o salmista sem entender o porquê que os ímpios prosperam e porquê que muitas vezes o justo passa por situações difíceis.
Só que no versículo 17, coloca para mim novamente, é algo que chacoalha a minha vida, e eu tenho certeza que chacoalha a tua também. Até que entrei no santuário de Deus. Em outras palavras, até que eu cheguei à presença do Senhor. Porque existem muitos questionamentos, muitas dúvidas no teu e no meu coração, que esses questionamentos só serão sanados diante da presença de Deus. Por mais que você pergunte a um amigo o que ele acha, ele vai te dizer aquilo que ele pensa. Quando você pergunta a um pastor o que ele acha, o pastor vai dizer aquilo que está no seu coração para falar. Mas tem questionamentos que nem um pastor, nem um diácono, nem tampouco um amigo, nem tampouco a sua esposa vai ter condições suficientes de te revelar, a não ser você entrando na presença do Todo-Poderoso. E quando você chega à presença dele, aquilo que aparentemente não tinha resposta começa a ser descortinado diante dos teus olhos. Porque não tem a ver com um começo, nem tampouco com uma caminhada, mas tem a ver com um resultado. O que Deus nos chama nesta noite é para que nós possamos não olhar para o momento em que nós estamos vivendo, mas nós olharmos para o resultado que está diante de nós. As lutas, elas fazem parte de um processo, mas essas lutas não foram feitas para nos paralisar, pelo contrário, foram feitas para nos preparar, porque só vamos conseguir chegar num outro nível se nós passarmos pelo primeiro. Nós nunca conseguiremos alcançar o que Deus tem para nós se nós não tivéssemos passado por tantas lutas. Para eu e minha esposa chegarmos hoje aqui, você não tem noção da quantidade de lutas que nós enfrentamos. A menina falou no vídeo, ela falou assim: pastor, eu sei que a vida de um pastor é difícil, são muitas traições. Eu vou dizer uma coisa para você, são muitas. Aqueles que muitas vezes a gente ajuda, leva para dentro da nossa casa, são esses que acabam pegando uma faca e enfiando nas nossas costas. Mas nós não podemos olhar para aquilo que fazem conosco, porque as pessoas só vão dar aquilo que elas têm. Não tem a ver com elas, mas tem a ver conosco. No encontro eu estive diante de uma menina de 12 anos. Eu conversei com ela e eu vi ela ali triste, chorando muito. E eu comecei a entender a história dela. E quando eu parei do lado dela, eu falei no domingo, quando eu parei do lado dela, isso não acontece sempre, mas o Senhor descortinou os meus olhos e eu vi a vida dela inteira. Eu pude ver ela sendo tocada na sua infância. Eu pude ver, quando eu falei isso para ela, ela gritava de dor. E o mais impressionante disso tudo, que eu via ela como se fosse dentro de um calabouço cheio de corrente. E eu comecei a dizer para ela: você precisa perdoar essa pessoa. Ela falou: eu não consigo. Eu falei: mas não tem a ver com ela, tem a ver contigo. Quando a gente perdoa alguém, não é porque alguém merece o perdão, é porque nós não merecemos ficar amarrados a essa pessoa. Porque as pessoas que nos fazem mal, na verdade, no mundo espiritual, elas estão agarradas a nós e elas querem nos levar para o lugar que elas estão indo. E se nós não entendermos em Deus que não tem a ver com aquilo que elas são, mas tem a ver com aquilo que nós desejamos ser, não tem a ver o lugar que elas estão indo, mas o lugar que nós desejamos ir. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar entrando na igreja, saindo da igreja, entrando na igreja, saindo da igreja, a nossa vida não será transformada. A igreja não transforma ninguém. A igreja, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você chega num culto de quinta-feira como esse, você provavelmente vai sair daqui com o teu coração cheio de fé, mas são as suas atitudes que vão trazer transformação para a sua vida. Não adianta você ouvir como um ouvinte negligente, como diz Tiago. Você precisa ser um operoso praticante. Você precisa ouvir a palavra e praticar a palavra. Você precisa sair deste lugar, e talvez alguém que tenha te feito mal, que você hoje está com raiva, é dessa pessoa mesmo que você está lembrando. Talvez essa pessoa, você tem que ligar para ela e dizer: olha, eu quero te dizer o seguinte, eu estou te ligando para te dizer que eu estou liberando perdão sobre a tua vida, eu quero te pedir perdão por alguma coisa. Pastor, mas eu não fiz nada para ela. É verdade, mas muitas vezes a gente não faz nada, mas a gente precisa liberar perdão para a vida dessas pessoas. Eu me lembro que na Páscoa do ano retrasado, 2023, nós vivemos no passado uma situação muito difícil. Pessoas que a gente entregou a nossa vida e a gente foi decepcionado. E nós nunca fizemos nada para passar por tudo aquilo. E nós fomos no Mevan, lá em Itajaí, no pastor Luiz Hermínio, nas primícias, em janeiro de 2023. E o meu pastor pregou uma palavra e ele falou sobre perdão. E eu estava num lugar no altar e eu fui completamente
tocado pelo poder da glória de Deus. Eu chorava copiosamente. A minha esposa estava lá do outro lado, ela também chorava muito. E de repente, quando acabou o culto, eu falei para ela assim, eu preciso falar contigo. Ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, Deus falou muito comigo. Ela chorando também, com a cara toda inchada, falou assim, falou muito comigo também. Aí eu falei assim, eu não sei o que Deus falou contigo, mas comigo Ele falou que a gente precisa voltar lá, ir lá na casa daquela pessoa lá e presentear ela. Ela começou a chorar, ela falou assim, falou a mesma coisa comigo. E detalhe, mandou a gente dar uma joia para ela. Você imagina você presentear alguém que um dia te fez mal? Você imagina você ter que sair da tua casa, gastar o teu dinheiro e ir até um lugar que Deus mandou você fazer por algo que aparentemente você acha que você não fez, ou que talvez até você não tenha feito. Mas a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Não tem a ver com o nosso julgamento, nem tampouco a forma como a gente crê, mas a forma como Deus tem para nós. E nós obedecemos aquela palavra. E um dia antes da Páscoa, a Páscoa era um domingo, num sábado, nós fomos lá e nós chegamos lá com o coração limpo e dissemos, olha, a gente veio aqui para dizer o seguinte, se a gente fez alguma coisa errada, que vocês nos perdoem. E a gente veio aqui dizer para vocês que o nosso coração é limpo em Deus e vocês. Eu não sei se você vai acreditar no que eu estou te dizendo, mas o Espírito Santo é testemunho do que eu estou te dizendo. Naquele dia, os céus se rasgaram diante da Belém. E daquele dia em diante, a Belém passou a viver um outro nível de glória dentro desse ministério. Daquele dia em diante, a nossa igreja sempre enchia um pouco, estava cheia e tal, mas nunca acontecia o que está acontecendo. Hoje a gente tem vivido coisas que a gente nunca imaginou viver. Tudo por causa de um perdão. Mas eu pergunto para vocês, se eu agisse como salmista, Senhor, por que os ímpios prosperam e por que as coisas não acontecem? Não. Um dia eu entrei no santuário de Deus. Janeiro de 2023, eu estive no santuário de Deus. O próprio Deus, através da vida de um homem, falou comigo face a face. O Senhor falou o meu espírito, mas eu preciso que você entenda nessa noite. O Senhor falou comigo e falou com ela, mas se nós não tivéssemos agido, seria somente uma palavra e nada teria sido transformado. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu ter fé se eu não agir. Eu recebo a fé e eu tenho que colocar em ação a minha fé. E hoje, pela misericórdia de Deus, sabe o que tem acontecido conosco? Eu faço café aqui de pastores. A gente coloca num café lá em cima 80, 90 pastores por café. E a gente não quer ser pastor de ninguém. Eu trago os meus amigos para cá, para que a gente possa compartilhar o coração um com o outro e entender a necessidade do outro. Eu tenho recebido inúmeros chamados no telefone de amigos que pedem para que eu possa ser mentor deles. Eu falo, não cara, não tem a ver com mentoria, tem a ver com o coração. Eu não quero ser o teu mentor, eu quero ser o seu amigo. Eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que eu e você sejamos igual a ele. Certa vez Paulo disse, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, não seja igual a mim. Paulo não estava dizendo isso. Paulo estava dizendo, faça como eu faço, imite aquele que é o mais perfeito de todos. E hoje, o que mais a gente vê são pessoas querendo se espelhar em outras pessoas. E isso é muito legal quando você vê alguém que você tem como exemplo. Mas não queira ser como o outro, porque o que o outro tem, Deus deu para ele, não deu para você. O que Deus deu para você é uma identidade única e ninguém tira. O que Deus faz aqui na Belém é comigo. O que Deus faz na Transformando Vidas é na Transformando Vidas. O que Deus faz na igreja, no Espírito Santo, é no Espírito Santo. Deus tem uma porção para cada um de nós e ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós fazemos parte de um corpo. Quando nós nos unimos, o corpo está completo.
Você está comigo aí? Você é uma peça importante nesse ministério. Você não é uma pessoa que está tomando conta de um banco e ocupando um lugar. Você não pode pensar desta forma. Deus trouxe você para completar um time. Que time é esse, pastor? Um time de pessoas imperfeitas que estão querendo se aperfeiçoar todos os dias e transformar a vida daqueles que precisam de transformação. Só que muitas vezes ensinaram para a gente que a gente vai para a igreja para que a nossa vida seja transformada. E o evangelho nunca foi sobre isso. O evangelho foi para que eu entendesse quem é o meu Senhor, que eu me espelhasse nele, para que eu pudesse ser uma bênção na vida daqueles que ainda não entenderam e não o conheceram. Quando eu vivo um evangelho baseado em ajudar outras pessoas, aquele que me chamou naturalmente vai se encarregar de dar ordem aos teus anjos para que eu seja suprido naquilo que tanto é minha necessidade. Mateus capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem jejuar, sem comer. O diabo aparece para ele e faz várias ofertas. Você conhece o texto. No final delas todas, Jesus fala assim: arreda de Satanás. Quando ele vai embora, lê na tua casa com calma. A Bíblia diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos para que suprisse cada uma das necessidades de Jesus. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades no momento em que nós entendermos que nós fomos enxertados na terra para suprir a necessidade de alguém. Aquilo que você fez, João, com as meninas, eu conheço teu coração e sei quem você é. Eu sei que você fez com o maior desejo do mundo de abençoar as meninas, mas tenha certeza que tudo que você fez, você vai colher 100 por 1. Eu não conheço um homem de Deus, eu não conheço uma mulher de Deus que sejam abençoadores, que não vivam um reino na sua vida. Eu não conheço um. Eu não conheço uma pessoa que coloca o evangelho em prática e que não colha 100 vezes mais daquilo que plantou. Eu não conheço um. Só que existe duas formas de você colher, ou melhor, de você plantar. Tem uns que plantam pensando na colheita, e muitas vezes plantam com ansiedade de colher. Tem outros que plantam esquecendo a sua semente, sabendo que em algum momento ela vai dar o seu fruto. Esses normalmente colhem muito mais do que aqueles que são ansiosos e que semeiam com essa primeira intenção. O reino de Deus não foi para que eu fizesse algo para receber algo em troca. O reino de Deus é para que eu faça algo por alguém, porque eu já recebi desde antes da fundação do mundo. Era para eu e você estarmos numa cruz. Era para eu e você estarmos mortos nos nossos pecados e delitos. Era para eu e você estarmos, quando acabar essa terra, essa carne aqui, era para nós irmos para o inferno. Mas aprove ao Senhor entregar o seu único filho para que eu e você tenhamos uma vida plena nesta terra. E se Ele já fez por nós, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir para alguém aquilo que um dia recebemos dele. Você está comigo aqui? Então, quando a gente volta para Salmos 117, coloca para mim Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Olha o que Salomão escreve: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora. Em outras palavras, a oportunidade vem para todos. Aqueles que estão no lugar certo, na hora certa, vão sair vencedores. Pastor, mas como estar no lugar certo, na hora certa? Só existe uma forma: ouvindo a voz do Espírito. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu me converti, o Senhor, certa vez, eu escutava muito, nem sei se ainda tem, Caravana da Solidariedade. Quem já ouviu isso aqui? Os mais antigos aqui, tem mais de 40, né? Gente cascuda, vamos lá. Caravana da Solidariedade, na 93.3. Eu ouvia muito. E eu me lembro que uma vez eu ouvi, e uma moça, ela precisava de óculos, ela não tinha condições de comprar óculos. Eu tinha acabado de conhecer Jesus.
E aí eu liguei para lá e eu falei assim: eu quero dar óculos para essa senhora. Aí eu marquei lá em Madureira com ela. Não conhecia, ela foi lá em Madureira, me apresentei, conheci ela. Fui na ótica com ela, fizemos um óculos. Ela chorou muito, me abraçou e orou por mim. Eu me lembro que ela fez uma oração há muitos anos atrás, isso em 98. Ela fez uma oração e falou assim: Senhor, tudo que esse menino está fazendo, naquela época era menino, tudo que... Você está rindo, né? Fala, não parece, fala. Tudo que esse menino está fazendo por mim, a minha oração é que o Senhor faça 100 vezes mais pela vida dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, debaixo da misericórdia de Deus, eu acho que Deus não fez 100 vezes mais não. Eu acho que Deus fez 1 milhão de vezes mais. Porque as poucas coisas que nós temos vivido, eu nunca sonhei em viver. E quando eu ajudei aquela senhora, eu não ajudei pensando em chegar hoje aqui. O Senhor é minha testemunha. Mas eu fiz porque o Senhor havia colocado no meu coração para fazer alguma coisa para alguém. Mas quando a gente está no lugar certo, na hora certa, as coisas naturalmente vão acontecer. Eu costumo dizer aqui na igreja, ontem nós tivemos uma reunião aqui de mídia. E eu vim para cá para poder conduzir a reunião junto com a Miriam. E eu estava falando para eles o seguinte: tem muitas pessoas que esperam a oportunidade para depois se preparar. E toda pessoa que espera a oportunidade, quando ela chega para depois se preparar, ela nunca consegue alcançar esse lugar. Mas aqueles que se preparam, no momento certo, na hora certa, a oportunidade chega. E quando a oportunidade chega, você está preparado. Não tem ninguém que vai ocupar aquele lugar melhor do que você. Deus está esperando respostas de homens e mulheres na terra que se preparem. Provavelmente Deus já falou com muitas pessoas aqui dizendo: olha, eu vou te levar para as nações, eu vou te levar para as nações. Mas você nunca se preocupou em estudar inglês. Você nunca se preocupou em estudar a Bíblia. Você nunca se preocupou em orar. Mas você tem uma palavra que você vai para as nações. Só que o momento em que Deus preparar tudo e te levar para as nações, você vai chegar lá e você vai passar vergonha. Porque não tem a ver com o lugar que Deus vai te levar, mas tem a ver com quão você se preparou para estar nesse lugar que Deus tem para você. Nós precisamos nos preparar. Deus não está contando com PhD em teologia, mestrado em teologia, doutorado. Não. Eu estive no enterro ontem do pastor Estevão Daut, do pai dele, do pai do pastor Estevão, né? Foi ontem, né? Seu Milton, pastor Milton. E tinham muitos pastores. E eu vi ali muitos homens de Deus, muitos homens de Deus. E eu vi ali o pai do pastor Estevão deitado ali e as pessoas fazendo homenagem para ele. E eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu percebi o quão grande homem de Deus ele era. Porque as pessoas que estavam no enterro eram muitas pessoas e todos eles estavam ali prestando a última homenagem e dizendo o quanto ele era um grande homem de Deus. Um homem que se desviou do mau caminho, um homem que não se envolveu em contenda. No momento em que a congregação lá, a denominação teve um probleminha lá, ele não ficou do lado de um nem tampouco do outro, mas ele tentou apaziguar a situação. Porque um homem de Deus de verdade, ele não tem lado, ele tem alto. Hoje tem muitas pessoas que querem autoajuda, mas na verdade nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Os vencedores são aqueles que vencem as dores. Vencedores são aqueles que passam por lutas, mas saem vitoriosos de todas elas. O apóstolo Paulo, a Bíblia, ela nos relata que ele passou por surra, ele foi colocado numa prisão, ele passou por náufrago, ele passou por uma série de coisas, mas nada disso impediu que ele chegasse ao final da sua história. E ele, quando escreve a Timóteo, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé.
As marcas que Paulo levava no corpo, Paulo não tinha na sua mão nenhum canudo, nenhum diploma de doutorado, apesar de ter sido instruído aos pés de Gamaliel. Mas Paulo, ele não estava com um canudo na mão mostrando o curso que ele fez, mas as marcas no corpo de Paulo definiam e mostravam quem ele era. São as cicatrizes que Jesus, um dia, nós vamos estar com ele na eternidade, e quando nós chegarmos lá, nós vamos ver a marca dos cravos nas mãos. Jesus não vai se apresentar com um diploma, como filho do Deus Altíssimo, não. Ele vai mostrar as cicatrizes e as marcas que fizeram com que ele chegasse até aquele lugar. Então não pare de lutar, não pare de crer que o que Deus tem para você é muito maior. Não fique se comparando com as pessoas desse mundo. O salmista, quando ele olhou para o ímpio, ele ficou comparando, porque quando você olha para alguma coisa aparentemente melhor do que você, você vai querer viver aquilo, mas aquilo talvez seja para aquela pessoa e não para você. Hoje a maior frustração do ser humano é o smartphone, porque ele entra no Instagram e ele vê foto de pessoas que têm filtro, e que na foto elas são belíssimas, mas quando você se encontra parece um demônio. É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Uma vez eu fui encontrar uma pessoa que eu vi na foto, eu falei para minha mulher, não vou aqui expor, eu falei para minha mulher, era uma mulher até amiga da minha esposa. Eu olhava e falei, cara, que mulher linda. Quando eu encontrei pessoalmente, eu falei, Jesus do céu. Mas as pessoas que olham no Instagram querem ser igual a ela, mas se conhecer na verdade, jamais vai querer ser igual. Porque o smartphone, ele mostra, e é isso que o salmista está dizendo, não fique se comparando com o ímpio. O que Deus tem para você é muito maior. Quando você entra no santuário de Deus, na presença do Senhor, você vai ver que aquilo que você desejava é muito pouco diante daquilo que Ele tem para você. O desejo do meu coração, e aqui eu encerro, é que eu e você sejamos cheios de Deus. Pessoas que estão dispostas a gastar tempo na presença do Senhor. O João hoje também ficou comigo, e ele estava falando para mim dos testemunhos dos pais em relação aos adolescentes que foram para o Summer Camp. Ele falou que teve um pai que falou assim, o que vocês deram para o meu filho? Ele não para de ler a Bíblia, ele não para de orar. Eu não falei para o João, mas a vontade é dizer o seguinte, só demos para ele aquilo que ele merecia, que era amor. Porque quando a gente ama alguém, assim como Cristo nos ama, o amor constrange essa pessoa. O desejo do meu coração é que eu e você possamos parar de fazer comparação. Eu tenho vários amigos pastores, e a minha esposa está aqui do meu lado, que não me deixa mentir. Diante de Deus, eu vibro com diante de Deus, eu vibro com a vitória de cada um deles. Eu peço ao Senhor que prospere cada um deles, mas eu nunca desejei viver o que eles estão vivendo. Eu nunca orei pedindo, Deus, eu quero viver aquilo que ele está vivendo. Eu peço para que o Senhor possa fazer na nossa congregação aquilo que Ele está fazendo lá, e não viver da mesma forma que eles estão vivendo, porque o que Deus tem para eles é para eles, o que Deus tem para nós é para nós, e nós precisamos entender isso. Se nós entendermos isso, chegaremos a um lugar aonde nós vamos poder andar de cabeça erguida por essa terra, sem se comparar com ninguém, porque Deus não nos chamou para comparar nada. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Luz, por onde você passa, as pessoas vão chegar até você e vão perguntar, o que você tem diferente? O que você faz? O que você pensa? O que acontece contigo? Nós não fomos chamados para nos comparar com ninguém. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos por esta noite. A minha oração é que o Teu Espírito, Pai, o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Nos ajuda a entender o lugar que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos leva a um nível de entendimento cada vez mais profundo em Ti. Que possamos olhar para os ímpios com misericórdia, mesmo que tudo que eles têm, Pai, o que eles mais desejam é estar no lugar onde o Senhor tem nos levado, porque eles têm tudo, mas no fundo lhes falta aquilo que é mais importante, que é a salvação. Enche o nosso coração de fé, Pai, a ponto de estarmos no lugar certo, na hora certa, aguardando as oportunidades que o Senhor preparou para nós. E quando essas oportunidades aparecerem, possamos agarrar com força, montar nelas e viver o extraordinário em Ti. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo. Eu despeço a Tua igreja neste momento, não da Tua presença. Leva-os para os Teus lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de cada um dos Teus filhos, os conduzindo por um único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe.